Voltamos com Sempre com Você e eu já vou chamar você a conferir com a gente a nossa dica para viver melhor. Lutar é bom. Nunca diga eu não aguento mais. Sempre diga, pode vir. E o nosso tema de hoje do programa é a Igreja nos Novos Areópagos da Comunicação, que é, na verdade, o tema da Semana Teológica que está acontecendo na UCDB. Nós somos convidados a participar, acho um tema super válido a gente falar de comunicação, de igreja, desse meio cibernético, né? E eu recebo hoje com muito carinho o Giovanni Gal aqui, que é seminarista, Padre Alex Messias, que é professor de teologia da UCDB. Padre, olha só, tem gente da Pastoral Carcerária te assistindo, viu? A Cleonice, que faz parte da Pastoral Carcerária, está assistindo o programa. Mandando um abraço, Padre Alex, a seminarista, e para mim, obrigada, viu? Muito obrigado. E olha só, o programa está demais, vamos assistir todos os dias. Cleonice, obrigada, viu, pelo carinho. Sou muito fã de quem faz trabalho da Pastoral Carcerária, viu? O Padre sabe disso, né, Padre? Já falei. Exato, tanto é verdade, estou esperando você atrás dos presídios, Antônio. Pois é, já fiz até o curso, gente. Pois Nunca ninguém me deu uma é. carteirinha nessa vida. Bem como você que deseja prestar assistência religiosa nos presídios, por favor, só falar conosco lá na nossa Cúria Metropolitana. É sempre um trabalho bonito de encontrar Jesus na pessoa da pessoa presa. A gente podia voltar esse ano para falar de Pastoral Carcerária de novo aqui, Podemos né? Eu acho que é combinar, muito legal. sim. Mas o tema de hoje é a Semana Teológica, né? E eu vi que, assim, vou até abrir o cronograma aqui, né? Dentro do cronograma, amanhã vocês vão ter um Campus Day, que é um diálogo entre fé e razão, que acho que, na verdade, isso é mais para as pessoas de lá mesmo, né? Os acadêmicos, né? Agora, eu queria saber um pouquinho da questão desse diálogo de fé e razão. Vocês trabalham muito isso dentro da teologia, né? Exatamente, Antonella. Então, só retomando um pouco da nossa programação, hoje de manhã nós tivemos a edição das comunicações orais. O que são essas comunicações? É um espaço onde os nossos acadêmicos compartilham as suas pesquisas teológicas. Como eu disse anteriormente, a teologia não se resume somente ao templo religioso. A teologia, ela perpassa o tipo de alimentação, ela perpassa um estilo de se vestir, ela perpassa, por exemplo, uma compreensão da vida presente, da vida futura. Ela perpassa por questões de defesa ou não de uma moralidade, de um Estado e assim por diante. E o bonito nas nossas comunicações orais é que nós tivemos algumas pesquisas de campo, ou seja, os alunos saindo da sala de aula e indo para a sociedade pesquisar temas da sociedade à luz da teologia. Como que a teologia pode enfrentar alguns temas como o turismo religioso, como, por exemplo, a questão das redes sociais nos seminários, enfim, aonde podemos encontrar a teologia? Em qualquer lugar em que a pessoa tem ou não uma referência ao sagrado. E essas comunicações orais foi o momento dos nossos acadêmicos partilharem suas pesquisas. Só para eu entender, turismo religioso é o pessoal que fica navegando, andando ali entre as religiões, é isso? O que é turismo? Eu preciso entender. Não. O que você falou é a mobilidade religiosa, em que um fiel atravessa, visita várias religiões. O turismo religioso é justamente aquelas romarias ou peregrinações a santuários e basílicas. Inclusive, até uma diferença entre o que é romaria e o que é peregrinação. Então, tudo isso nós discutimos à luz da teologia. Agora, gente, sobre o tema, né? Por que, então, escolha desse tema, né? E a gente pode dizer que no mundo cibernético de hoje criou-se um novo espaço de discussão, de falar de fé, de falar de religião, que é, no caso, o espaço cibernético? Sim, então nós pensamos esse tema depois de uma oportunidade que eu tive de estar no Rio de Janeiro, participando de um curso, e ali se discutia muito sobre a crise da igreja, sobre a fé, como que se vive dentro desse espaço da comunicação. E aí, voltando então para Campo Grande, eu dizia, olha, nossa teologia está parada, o que está acontecendo? Só que quando os professores foram discutir, pensando no tema, eles queriam trabalhar um pouco sobre a igreja, mas também algo novo. Falei, por que nós não entramos, então, no campo da comunicação? E ali nós nos deparamos que muitas vezes o que tem acontecido? Em meio às comunicações, nas redes sociais, nós percebemos que acabamos perdendo espaço no momento de testemunhar nós católicos. Porque nós sempre queremos tender para um lado da religião. E dificilmente queremos testemunhar aquilo que nós temos como fé.
E aí, dentro disso, nós vamos percebendo que dentro da rede social eu tenho capacidade, eu tenho vontade de dizer tudo, mas que no cara a cara eu acabo perdendo essa oportunidade. E às vezes eu encontro a rede social como uma fuga. E ali eu acabo não testemunhando a minha fé. Então é preciso, muitas vezes, ter esse amadurecimento da fé para estar dentro da rede social e não um espaço para se esconder, mas sim você poder ali fazer com que o outro encontre Deus. Seja um espaço onde você fale de Deus, onde você dialogue com a sociedade. Bacana. A gente falava dessa questão do... que você falou de ambiente real, né, e ambiente virtual. Eu sempre tive esse pensamento de que hoje em dia não existe mais ambientes separados. E de fato é isso, padre. Real e virtual hoje eles se misturam? Esse é um tema assim, bastante complexo dentro da área da comunicação e também da teologia. Em todo caso, nós temos uma pesquisadora chamada Raquel Recuero, aqui do Brasil, em que ela defende a tese de que você falar de real e virtual como realidades distintas, isso já não é muito aceitável dentro da academia. O que se discute, e as pesquisas vão muito de encontro a uma continuidade entre o real e o virtual. Uma continuidade que em algum momento pode chegar até a uma fusão, de tal forma que o real e o virtual, eles não somente se encontram, mas eles se interagem e estabelecem uma continuidade. E quando nós trazemos isso do ponto de vista da comunicação, quando nós trazemos isso para dentro do campo teológico, é possível encontrar Deus na internet? É possível encontrar Deus nas redes sociais? Claro que sim. Por quê? Porque o homem, no homem se dá o locus teológico. No homem se dá o encontro dele consigo mesmo e o encontro com Deus. Então, por o homem estar em Deus e o homem estar na internet, logo também na internet é possível sim encontrar Deus. E a nossa igreja, ela tem muito claro como que se dá essa relação. O que é evangelização e o que não é evangelização. Às vezes há muito embaraço e confusão em torno de que qualquer coisa, entre aspas, religiosa que se coloca na internet é evangelização. Não. E nós podemos, daqui a pouco, trazer alguns autores que discutem essa temática. Bacana. A gente vive um tempo de muita fake news, né? E a gente sabe que a fake news surgiu lá logo. Eu lembro que quando o Papa Francisco entrou, os negócios começaram, né? Essa questão da fake news, né? E tudo mais. Como é que nós cristãos, a gente pode aprender, né, desse assunto e também se portar diante dessas questões das fake news? Porque acredito que vocês também possam trabalhar isso dentro desse tema, né? Nós estamos muito fixado. A gente vê, por exemplo, a questão do Sínodo da Amazônia mesmo, que está latente. Inclusive, amanhã, o padre Adriano Stevanelli vai estar com a gente aqui falando sobre o Sínodo da Amazônia. O que a gente ouve de mentira, né, e que há uma preocupação de que nós cristãos, que entendemos da verdade, possamos tirar esse povo da ignorância, é de uma forma devastadora, né? Sim, de fato. A fake news, ela é o quê? É um grupo de pessoas que querem vender uma mentira como se fosse uma verdade. E dentro das nossas comunicações em si, das redes sociais, acontece muito isso. São pessoas querendo passar algo que, para dizer, para o benefício próprio delas ou do grupo, dizer que aquilo é a verdade. E que nós cristãos precisamos entender que não é esse o caminho, né? E que existem possibilidades de nós fazermos diferente. Como? Uma das oportunidades é nós indo buscar realmente a fonte daquilo que foi dito. Porque se nós formos ver, a maioria das fake news, elas deixam rastros. Porque toda mentira e todo pecado, ele deixa o seu rastro. E a fake news nada mais é também do que o fruto do pecado. Nós conseguimos encontrar, e nós católicos devemos ser os promotores, os primeiros a querer falar da verdade, mostrar a verdade. Porque, como diz o nosso próprio Senhor, creia na verdade e ela te libertará. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, nós, enquanto católicos, precisamos ser a diferença. Não continuar alimentando, né? Quantas vezes eu percebo nas minhas redes sociais as pessoas que pegam uma fake news simplesmente pelo título, já compartilham, passam para frente e saem falando para todo mundo que aquilo ali é uma verdade, sem ao menos
ter querido descobrir ou querer falar sobre, discutir, né? Então, nós católicos precisamos testemunhar a nossa vida também com a verdade, né? E denunciando aquilo que é errado. Isso é a primeira atitude do cristão, não aceitar a mentira. Agora, vai ter um tema que vocês vão trabalhar, que é evangelização ou fundamentalismo religioso, né? Esse tema vai ser abordado, o que ele vai trazer, né? Quais são os nossos questionamentos com relação a isso, que eu acho que é algo que tem muito preocupado, né? Também a igreja, não somente na rede social, mas nas redes que nós temos de comunicação também, né? Dentro da própria igreja, a questão de progressista, disso e daquilo, de se fundamentar demais. Como que vocês vão trabalhar esse assunto? Então, nós temos uma autora chamada lá do Reino Unido, agora não me veio o nome, mas até o final da entrevista lembrarei, em que ela diz que a religião ela está numa retomada. Se com o secularismo, se com o positivismo se tentou tirar Deus de centro e que o homem seria a sua própria medida, agora nós percebemos uma retomada da religião, mas uma retomada da religião em alguns momentos com uma vertente fundamentalista. Ou seja, parece que é um retorno assim tão afinco pela religião em que a minha verdade ela tem que ser imposta para todos. E o fato é, quando esse assunto cai na rede social, a religião cai na rede social, se não houver aquele respeito, aquela tolerância, aquela alteridade, deixar o outro ser outro, acontece que uma religião começa a minar a outra religião. E a proposta é justamente de que nós estejamos preparados para discutir de uma maneira adulta, de uma maneira madura, temas religiosos. Infelizmente, tem um péssimo diálogo, um péssimo ditado no Brasil de que futebol, religião e política não se discute. Não, precisa ser discutido. Afinal, nós estamos num Estado democrático de direito e que a discussão ela não é somente saudável, como necessária. E por isso que nós queremos abordar esse tema para que possamos melhor discutir e lidar com a tolerância. Porque nós percebemos, até mesmo nas redes sociais, em algumas postagens, falo particularmente do Facebook nesse momento, em que uma foto ou uma afirmação se tornam verdadeiros barracos. E parece que ali na rede social a pessoa fica ainda mais à vontade para dizer o que pensa. A pessoa sim pode dizer o que pensa, afinal estamos numa democracia, mas não podemos descuidar do respeito e da tolerância. E é uma questão muito importante, né, isso que o senhor está dizendo, porque assim, as pessoas acham, e a gente já falou isso aqui nos dias de direito, né, já vieram advogados especialistas falar nisso, que internet não é terra de ninguém, né, as pessoas têm uma mania de achar, e a gente pode até ter nossa opinião, por isso a gente tem que agir com respeito, porque a gente é responsável por aquilo que a gente fala ali, né, por exemplo, se você tece uma opinião e alguém vai lá e te ameaça de morte, como já aconteceu, né? Foge desse diálogo. E a gente vê, às vezes, isso, padre, acontecendo entre cristãos. Né? É uma igreja católica, às vezes, dividida nas redes sociais mesmo, em que uns apoiam uma coisa muito radical e outros uma coisa muito liberal, e não se trabalha ali a questão do meio termo. Né? O nosso tempo já está quase lá, né? Mas assim, eu queria falar um pouquinho, né, da programação. Hoje, então, amanhã, então, vai ter esse Campus Day, só que amanhã à noite já começa, então, é a abertura oficial da Semana Teológica. Vocês vão receber um professor doutor, né, da UFJF, é o Emerson José Silveira, né, ele vai falar sobre a igreja no mundo cibernético, questões e métodos de vivência na atualidade, né. Isso amanhã. Na quarta-feira, de manhã vocês têm a programação, aí à noite tem outra palestra com ele, na verdade, a segunda parte dessa palestra, né? Com o Dr. Emerson. Também, professor Dr. Emerson. No dia 26, que é quinta-feira, vocês vão falar sobre esse assunto que a gente estava falando agora, né? Evangelização, fundamentalismo religioso. E no dia 27, sexta-feira, vai ter uma mesa redonda que vocês vão fazer. Ou seja, a gente vai falando dos assuntos, e chega no último momento, é hora de discutir ideias, que eu acho que é isso que é legal. Né? A gente vê várias opiniões, a gente saber complementar as opiniões, né?
E no dia 27, inclusive, gente, eu vou estar lá com eles e vou participar da mesa redonda. Eu vou participar como jornalista, né? Claro, como nossa comunicadora. convidada especial. Eu vou estar com eles lá na sexta-feira à noite. Como que vai ser essa mesa redonda? Como que vocês vão trabalhar? Eu sei que vai ter um mediador, né? É até bom para eu saber já, me preparar para isso. Então, já gostaria de apresentar o mediador a você, Padre Alex Messias. Ufa, pelo menos eu conheço. Como é que Então, vai ser um então? momento onde nós teremos também o professor Breno Martins, que é um dos nossos convidados, que estará na quinta-feira, além do Padre Alex fazendo a mediação, você como jornalista representando também a comunicação religiosa, católica, e teremos também a Viviane Farias, que é uma jornalista também da TV Morena. Ali nós vamos ter um momento que vai ser a oportunidade de fazer as iluminações práticas, com a temática da nossa semana, que é a Igreja nos Novos Areópagos da Comunicação. É um momento em que é preciso fazer ciência, mas colocando também a sociedade no meio disso tudo, né? Que muitas vezes nós tendemos a fazer ciência fechado dentro da universidade, né? Mas trazer como que isso acontece e como que a comunicação, de fato, nesses ambientes tem acontecido, né? E ali nós vamos entrar nesse campo fazendo essa discussão e esse amadurecimento tão rico e importante para nós. Que bacana, gente. Assim, para a gente poder entender. Quem quiser participar a partir de amanhã, a partir de hoje, né? Isso. Então, quem quiser participar pode fazer a inscrição. Eu sei que quem quiser vai ter certificado também, né? Isso mesmo. Então, o nosso evento aberto ao público, ele começa amanhã, a partir das 19 horas, no anfiteatro da UCDB. Mas também é interessante as pessoas saberem, olha, Giovanni, eu moro um pouquinho longe, eu estou em outro local, não consigo chegar até o CDB. Como que eu faço para participar? Você pode se inscrever, nós já estivemos falando aqui na TV mesmo, dizendo que você pode se inscrever pelo site ucdb.br/eventos. Ali você vai participar na modalidade virtual. Vai estar lá juntinho conosco, colocando as suas dúvidas, dando a sua opinião, as suas sugestões. E vai poder participar conosco de terça-feira até sexta-feira, das 19 às 22h30. E o bacana, Antonielli, que o professor José Silveira, da Universidade Federal de Juiz de Fora, ele é um referencial na questão de pesquisas do elemento teológico nas redes sociais. É um professor que está destacando por desenvolver métodos de buscar o elemento teológico e discutir o elemento teológico dentro das redes sociais. E nessa mesma linha, o professor Breno Martins, da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, que ele tem se dedicado ao fundamentalismo religioso numa interface com as redes sociais. E após as conferências de cada um desses professores, se abrirá para perguntas, contribuições, partilhas, por via oral ou por escrito. Os professores também estarão à disposição para promover esse debate e discussão de ideias. Então, se você já tem alguma pergunta, se você quer aprofundar esse tema, aproveite. Estamos trazendo aí para a nossa Universidade Católica Dom Bosco professores referenciais no assunto. Quero agradecer a presença de vocês aqui, né? Contar com a TV Imaculada para os outros momentos, eventos. Vocês sabem que vocês podem contar, né, com a gente. Sim. Né? E quem quiser participar, então, não é mesmo? Só entrar lá, ucdb.br/eventos e acompanhar virtualmente também. Padre, eu vou pedir para o senhor uma bênção para a gente. O senhor pode sentadinho mesmo, uma bênção para a gente poder encerrar esse programa? Claro. Só antes, Antonielli, gostaria de partilhar. Passou muito rápido o tempo. Acabou Antonielli. já, você viu só? Eu falei que era rápido. Gostaria de ficar mais com você. Com você, Antonielli, com você que está acompanhando essa programação. Como que você, cristão, pode atuar nas redes sociais? Não somente com divulgação de conteúdos ou mensagens religiosas. A igreja ela tem insistido, inclusive, no Dia Mundial de Oração pelas Comunicações Sociais, o Papa e também outros pesquisadores, como Antônio Espadaro, que é uma referência no assunto, de que a evangelização não se dá pela publicação ou compartilhamento de temas religiosos, se dá pela nossa vivência autêntica nas redes sociais. Não há diferença entre aquele autor que está nas redes sociais e a pessoa que está por trás da tela. Se trata de uma mesma e única pessoa. A igreja tem nos convidado a esta chamada de sermos nós mesmos nas redes sociais e ali revelar a autenticidade de ser cristão nas redes sociais. Papa Francisco ele vai dizer que é muito triste quando temos um perfil
superficial, que às vezes não corresponde com a autenticidade de quem nós mesmos somos, de quem nós realmente somos. Que nas redes sociais possamos ser nós mesmos, expressando a beleza e a alegria de ser cristão. É assim que poderemos ser sinais de esperança, sinais de alegria e luz nas redes sociais, que é um lugar teológico. Lá está o homem e no homem está a presença de Deus. Então lá nas redes sociais é possível encontrar a presença de Deus. Derrame sobre você, sobre a sua família, as intenções que você traz em seu coração. As bênçãos de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém, Padre. Obrigada. Obrigada, Giovanni, também pela presença de vocês. Vamos conferir agora, então, a frase do nosso santo de hoje. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, Deus não muda. A paciência tudo alcança. Quem a Deus tem, nada lhe falta. Só Deus basta. Santa Teresa d'Ávila. Então nós vamos ficando por aqui, agradecendo o carinho da sua audiência. Lembrando que amanhã, 1h45, ao vivo, estaremos aqui pela TV Imaculada Conceição. E o tema de amanhã é o Sínodo da Amazônia. Olha só que legal, para você aprender um pouco mais. Se for divulgar nas redes sociais, não divulgar fake news, divulgar aquilo que é correto, gente. Ó, um beijo grande para você. Continue acompanhando a nossa programação. Nós vamos ficando por aqui. Deus abençoe. Salve Maria Imaculada. Tchau, tchau.